A gente está numa área muito especial de Londres, o Wapping, norte do rio Tamisa. Aqui atrás de mim você já pode ver dois grandes cartões postais da cidade, o The Shard e a Tower Bridge. E a gente vai dar uma volta nessa região para conhecer um pouquinho dela, mas também visitar alguns pubs bacanas e históricos dessa região. O Wapping tem uma longa história. É uma região que começou a ficar importante no reinado da rainha Elizabeth, quando a Inglaterra experimentou a grande expansão do seu império. Então, estamos chegando no nosso primeiro pub, o Town of Ramsgate, e é um pub muito antigo. Ele é do século XV. 1460, e o primeiro nome era The Hostel. Bacana o pub, eles têm aqui um pouquinho da história. Enquanto eu tomo uma cerveja, eu vou contar um pouquinho para vocês. Essa área aqui de trás é muito agradável, mas ela é pequena. O melhor é ali em cima, que você tem a vista do rio. Então, se você quiser pegar esse lugar, você tem que chegar um pouquinho mais cedo ou ter um pouquinho de sorte. Na época que ele foi aberto, era uma época de guerra. No século XV, a famosa Guerra dos Roses, né? Porque foi uma guerra pelo controle do trono da Inglaterra entre a família Lancaster e a família York. Na verdade, eles eram braços da mesma família. Deixa eu explicar para vocês a origem do nome do pub. Ramsgate é uma cidade na costa da Inglaterra e os pescadores, era aqui que eles descarregavam. Era uma forma que eles encontravam de burlar os impostos. Eram muito altos, né? Tinham subido muito, então era uma coisa meio que escondida. Daí a origem do pub, o nome tem a ver com Ramsgate. Vem desses pescadores dessa cidade na costa da Inglaterra. A gente vai ali nas escadas, que tem uma história interessante, com muito sangue. Além de ser o lugar onde os pescadores de Ramsgate deixavam seus peixes, aqui eram deixados corpos de piratas que eram condenados, que eles eram enforcados, e eles jogavam os corpos aqui para que quando a maré estivesse alta, carregasse. Ela é chamada Wapping Old Stairs. Agora a gente vai em direção ao nosso segundo pub do nosso passeio aqui por Wapping. Quando você entra numa dessas vielas e acerta, você vem cair na beira do rio, né, e você pode ganhar uma vista maravilhosa. Essa aqui é a Polícia Marítima, né, a sede. Ela foi fundada em 1798, então por mais de 200 anos ela tem patrulhado o rio Thames a partir desse local aqui. Com a importância dessa área para o comércio marítimo, havia muitos piratas interessados em roubo de cargas. E para chegar aqui, nada mais fácil, de bus, ou você tem a estação com o nome do lugar e a linha é o Overground. O nome é meio estranho, né? The Prospect of Whitby, mas ele vem do nome de um navio. Esse pub, como a maioria dos pubs antigos, ele teve diferentes nomes. O primeiro nome foi The Pelican, depois, interessante, ele era conhecido como The Devil's Tavern, ou a Taverna do Diabo, por conta da má reputação que ele tinha. Só no início do século XIX é que ele ganhou o nome que tem hoje. Uma das curiosidades desse pub é que ele era frequentado por Charles Dickens. A parte interna dele é cheia de pequenas salas, um pouco tudo, mas você tem que descobrir a parte externa que dá com essa vista maravilhosa. E agora a gente vai pro próximo. A maré estava bem alta, mas à medida em que ela vai baixando, começam a aparecer esses pedaços, né, que são como pequenas praias. O magnata das comunicações Rupert Murdoch, durante o governo da Margaret Thatcher, ele decidiu dividir os sindicatos da indústria gráfica. E ele construiu uma gráfica às escondidas, era um projeto secreto, aqui em Wapping, porque era uma maneira de tirar esses funcionários
do centro, onde todo mundo se conhecia, numa rua muito famosa aqui chamada Flint Street, onde estavam os jornais, as gráficas. Quando se descobriu isso, foi o terror. Então, os sindicatos ameaçando e entrando em greve, isso foi chamado, ficou na história, como a Batalha de Wapping. A gente está chegando em outro pub centenário aqui em Wapping, The Grapes, e vamos lá conhecer um pouquinho da história desse pub, 500 anos. Eles têm uma área fora, mas é muito pequena, então a gente teve que ficar aqui dentro, dar um pouco de barulho. E essa área aqui, durante o reinado da rainha Elizabeth, foi considerada uma área, a primeira área em terra firme, fértil e saudável para se cultivar vegetais. A origem do nome está aí. E o primeiro nome do pub era Bunch of Grapes. Muita gente famosa foi apaixonada por essa área, viveu aqui. Francis Bacon, o grande pintor, viveu e trabalhou aqui. Oscar Wilde frequentava aqui. Oscar Wilde é um dos grandes escritores da língua inglesa, autor de clássicos como O Retrato de Dorian Gray. Achei um jeitinho, um cantinho aqui e vim para a varanda. É muito pequena, como vocês podem ver, então tem que ter sorte. Parece que é o nosso dia. Depois do The Grapes, a gente vai voltar um pouquinho, porque a gente passou direto para o pub que a gente deixou para fechar essa série. Olha isso, olha esse bife e vou deixar vocês com água na boca. Como é domingo, esse é o Sunday Roast Yorkshire Pudding e é bem tradicional aqui na Inglaterra no domingo. É como comer feijoada no Brasil aos sábados. E me desculpe se eu vou comer isso aqui, vocês não vão poder dividir comigo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do passeio e essa vista é maravilhosa e estamos na hora do pôr do sol. A gente se vê.